Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Boa noite. Começamos o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Ribeirão. Hoje, nossos convidados são o superintendente da Unimed, Dr. Álvaro Truitt, e o advogado Marcelo Salomão. O programa está só começando. Dr. Álvaro, obrigado por estar aqui conosco e trazer suas opiniões e as suas considerações aí do que a gente puder comentar aqui no programa. Obrigado, Edmo. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder estar aqui para falar um pouquinho sobre Unimed e outros assuntos aí que rolar durante o programa. Marcelo, obrigado. Eu tenho que agradecer a Andréa Berzotti, porque eu já te convidei 12 vezes e nessas 12 vezes que você recusou, graças a Andréa, você aceitou vir aqui ao programa. Não sei o que aconteceu, mas muito obrigado por ter aceito o programa. O seu sogro não te convenceu, seu pai não te convenceu, mas ainda bem que a Andréa te convenceu. Meu querido amigo Edmo, o prazer é meu estar aqui, em vez de telespectador hoje, estar participando aqui. É uma honra, te assisto sempre. Ainda mais estar ao lado do Dr. Álvaro, o que aumenta a minha honra. Dr. Álvaro, para falar em liderança, e eu não quero falar do Corinthians, porque não tem nenhum motivo para falar do Corinthians sobre liderança. A Unimed há anos-luz, né, é a empresa com maior share no Brasil, em termos de imagem, de preferência. Quando se fala em assistência médica no Brasil, se fala em Unimed. Né? Como é que se chega, como é que se galga esse posto? É um trabalho árduo, né, Edmo, aí de gestão, né? A gente tem sido top of mind aí no ramo de operadoras de plano de saúde aí durante vários anos, né? E isso a gente conquista aí, eu acho que através de um investimento aí, né, tanto na nossa infraestrutura para atender melhor o nosso cliente, como também através de um investimento na formação do médico, né? A Unimed tem por norma sempre investir na formação do médico que já é cooperado e ser bastante, vamos dizer assim, rígida na admissão de novos médicos cooperados, e para isso, obviamente, a gente tem que analisar toda vez que há solicitação para ingresso. Como você sabe, por lei a cooperativa ela é aberta e a única restrição para que um cooperado entre na Unimed é a parte técnica, né? Ele tem que hoje ter título de especialista, ele tem que trazer documentação mostrando que ele tem qualificação suficiente, né? Essa qualificação é dada pelos nossos órgãos de classe, Conselho Federal de Medicina, e só aí, com essa qualificação, é que ele pode se cooperar. Então, isso faz com que realmente a gente tenha esse diferencial no atendimento médico. É a base. Se fosse o político, ele diria a base, né? Trabalhar a base, não é isso? Trabalhar a base, exatamente. Agora, Marcelo, pelo lado da advocacia, pelo lado do direito, né? O escritório Brasil Salomão e Matos, em Ribeirão Preto, já é terceiro ano, quarto ano, sei lá, agora já perdi a conta, né? Onde a equipe gosta de trabalhar, foi eleito um dos melhores locais de trabalho pela revista... Pela Exame e pela Você S.A. Essa premiação foi pela Exame. Pela Exame e a Você S.A. também, né? Porque preferência e de gostar de trabalhar, né? Como é que faz isso dentro do escritório de advocacia? A base também está no investimento no nosso time. Um escritório de advocacia ele é feito fundamentalmente de pessoas. Então, o que nós fazemos é um investimento muito forte no nosso time, mas muito forte mesmo.
Então, não basta, pelo nosso plano de carreira, o advogado ser muito bom tecnicamente, que os clientes gostem dele, que a equipe interna goste dele. Ele é obrigado a ter uma vida acadêmica paralela, vida acadêmica esta subsidiada pelo escritório. E aí, e aí é um privilégio ser filho de quem eu sou, meu pai, Brasil Salomão, ele fez o seguinte: como nós subsidiamos, uma dessas pessoas para quem nós pagamos a pós-graduação, numa sexta-feira ela é avisada que a aula que ela teve naquele curso, ela vai repassar quarta-feira para o escritório todo. Então o escritório para, inclusive as nossas filiais, e então esse colega que está fazendo uma pós-graduação em direito tributário, para e dá uma aula para todos nós do escritório sobre como ele está sendo atualizado num mestrado, num doutorado, numa especialização. Essa é uma forma de atualizar a equipe toda. Então, não tem, acho que se tem segredo, o primeiro segredo é o investimento no time, porque o escritório vive dos advogados. Esse aspecto de trabalhar, ser um lugar que as pessoas gostam de trabalhar, para nós é fundamental, porque ele é um prêmio de todo mundo, porque ela não analisa só os advogados. Esse critério, essa análise é feita olhando os funcionários, então olhando o porteiro, a recepcionista no escritório de advocacia é o nosso cartão de visita, porque quem procura um escritório normalmente está aflito, está com algum problema que quer ser resolvido. Então, se ele se deparar com uma secretária que esteja mal-humorada, que seja brava, que não seja corintiana, então que torcer para qualquer outro time vai estar infeliz mesmo. Se quiser, se estiver de coleira lá, com um cachorro mordendo o doutor na recepção, como é que fica, hein? Veja, e um guarda desse, uma secretária desse que estivesse infeliz no escritório, já não teria condições do prêmio. Então, ele é um prêmio que é dividido com todo o time, porque é o time todo dizendo que está feliz de trabalhar, num lugar que a gente cuida de problema dos outros e tem o tal do prazo, né? Então, mas olha a coincidência, doutor Álvaro, que a gente encontra aí. Coisa interessante, né? Eu acho que a gente pode externar isso para todos os nossos telespectadores e para todo mundo que possa passar essa mensagem. O que a Unimed faz, ou um plano de assistência médica, uma operadora de plano de saúde, é prestar um serviço de saúde, não é isso? Isso. O que um escritório de advocacia faz é prestar um serviço em cima da área do direito, né? Seja qualquer um dos direitos que tem. Lá no Brasil Salomão, no escritório, é obrigatório a pessoa, o advogado, o membro da equipe, fazer pós-graduação ou mestrado, que eu sei que vocês exigem isso lá. Na Unimed, é obrigada a especialização, a aprovação, quer dizer, vocês estão qualificando a equipe que vai prestar esse serviço dentro da proposta objeto social das empresas. Quer dizer, não é coincidência, né? Quer dizer, dentro dessa prestação de serviço, você qualificar a sua equipe é o carro-chefe para você conseguir lá na frente, chega lá. Daqui a pouco nós vamos chegar na secretária. Ô Edmar, eu queria antes fazer um comentário em cima do que o Marcelo falou. Eu acho que a Unimed é o que é hoje, devendo muito ao escritório Dr. Brasil Salomão, meu amigo pessoal, uma pessoa a quem eu tenho, acabei de falar para o Marcelo agora nos bastidores, uma admiração assim profunda pela forma ética com que ele trata todos os problemas relacionados à cooperativa. Não é porque eu sou amigo pessoal do Dr. Brasil, uma pessoa assim que eu admiro profundamente, mas porque ele realmente tem trabalhado com a gente lá na Unimed durante todos esses anos. Mas o senhor está falando que eles têm trabalhado, é presente? Ele é o nosso assessor jurídico. Eu não sabia, porque para mim, desde outubro, que se não me engano, a gente passa mensagem para ele, eu vejo lá, Ilhas Seychelles, está pelas Ilhas Gregas, claro que a dona Lucilena merece, né, tudo isso, mas eu vejo lá Oriente, não sei o quê, eu não consegui encontrar o Dr. Brasil desde outubro. O senhor tem falado com ele? Às vezes eu consigo falar, eu acho que todo mundo sabe que ele é um latifundiário urbano, claro, né? Claro. E rural também, pelo que me falaram. Mas a gente consegue falar porque o Dr. Brasil tem uma característica assim, extremamente interessante. Ele mantém o celular dele ligado 24 Todos horas eles. por dia, mesmo quando ele está em Santos. Mesmo quando o Corinthians perde. Mesmo quando o Corinthians perde. É impossível não falar com o Dr. Brasil, né, Marcelo? É impossível não falar. Ele atende a gente de sábado, de domingo, eu sou meio ansioso, às vezes, com alguns assuntos aí, e ele, quer dizer, o Dr. Brasil realmente é uma figura, assim, exemplar, uma pessoa que eu admiro profundamente, tenho o maior orgulho dele ser o
o escritório dele é ser o escritório que dá assistência jurídica à Unimed. A gente está muito satisfeito com isso e já temos uma parceria aí, eu acho que desde a fundação da Unimed, e com certeza isso vai se prolongar aí por muitos e muitos anos. Mas retomando, quer dizer, nós vamos chegar lá nos funcionários, nós vamos chegar na equipe, nós vamos chegar nos prestadores de serviço, nós vamos chegar no tudo que cerca. Mas essa especialização do profissional, e que especialmente a satisfação dele, primeiro a qualificação, e depois a satisfação dele de poder atender o usuário, né, do plano de saúde ou o usuário lá do escritório. Né? Sem isso, não vamos poder oferecer um bom serviço, né, doutor? Não pode, porque veja bem, Edmond e Marcelo, hoje em dia, a tecnologia em termos de saúde e medicina, ela está andando de uma forma assim absurdamente rápida, mas muito rápida mesmo. Coisas que se faziam, por exemplo, há 3 anos atrás, em termos de procedimentos cirúrgicos, tratamentos mesmo medicamentosos, hoje se tornaram obsoletos. Então, se o médico não estiver sempre, vamos dizer assim, investindo na sua capacitação, na sua formação, ele vai ficando para trás. Quer dizer, ele vai fazendo coisas que hoje são absolutamente inadequadas. Tanto isso é verdade que a Unimed tem um programa de capacitação médica que a cada 2 anos ela dá ajuda de custo para que o cooperado faça um congresso médico ou uma jornada de repercussão nacional para que ele possa, na verdade, adquirir esse conhecimento que, como eu disse, hoje anda aí de uma forma até rápida demais para os padrões brasileiros. A gente tem, por exemplo, coisas que foram lançadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, esse ano, e 3, 4 meses depois está no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país ainda que não tem um padrão, né, dos Estados Unidos. Mas a tecnologia, ela anda aí, ela atravessa essas fronteiras e chega, e as revistas, a mídia, a televisão divulga que aquilo existe, e aí o cliente, na verdade, ele questiona o médico assim: por que eu vi na Veja dessa semana que existe tal aparelho para o diagnóstico de tal doença? E aí, como é que fica? O médico tem que pelo menos saber dar uma resposta, né? Tem que ter um conhecimento a respeito daquilo. A outra coisa é que hoje a Agência Nacional de Saúde, que é o nosso órgão regulador, ele está, na verdade, fazendo um programa, vai iniciar agora, um programa de qualificação, tanto das operadoras do plano de saúde, como dos serviços terceirizados, usados pelas operadoras do plano de saúde, e no futuro, próximo, ele vai fazer também a qualificação do médico prestador. Nesse momento estão previstas essas duas, a qualificação da operadora e do terceirizado. Quer dizer, dos laboratórios, dos hospitais, quer dizer, aquilo que, na verdade, complementa o plano de saúde. Mas, no futuro, o médico cooperado também vai receber uma avaliação, isso vai ser fornecido ao cliente, dizendo: olha, esse médico que você está procurando, ele tem tal qualificação. E hoje muito discutido isso na cirurgia plástica, né? Hoje está em voga, né? Então, tanta morte, né, Marcelo, Agora, o advogado também, é importante isso dentro do escritório, porque por mais que você queira hoje, você atender uma empresa do porte de uma Unimed ou qualquer, você acaba tendo que ter o escritório multifacetado, né? É isso mesmo. Hoje o direito e a gente se espelha muito na medicina, e aí é um privilégio para nós também, podemos ter esse convívio direto com a Unimed, os maiores e melhores clientes, que nós crescemos juntos. Primeiro de tudo, obrigado aos elogios do meu pai. Você está vendo, pai, que privilégio que esse é seu filho? Em todo lugar que eu vou, que eu escuto é isso, e o que o escritório tenta fazer, doutor Álvaro, é manter esse DNA dele. Uma das lições diárias que ele nos dá é essa disponibilidade. Diz ele que quem procura o médico, quem procura o advogado, tem que ser atendido na hora. Na hora. Nem que depois isso seja comandado com as equipes que vão cuidar, mas tem que ser encontrado o profissional.
Dentro do perfil do escritório, Edmo, o que a gente nota cada vez mais desse grupo unido, desse grupo que se prepara, é a vontade de fazer justiça. É a vontade de achar o que o cliente precisa de verdade. E aí você tem que ser especialista. Então talvez a minha geração, diferente do meu pai, o que me encanta na geração do meu pai? Eles têm uma visão muito mais humanista, uma visão muito mais global do que a minha geração tem, que tem mais informações, mas de forma superficial. Então eu adoro sentar e discutir e conversar com os amigos do meu pai, com o meu pai, porque é uma troca que me alimenta muito. Por outro lado, a minha geração não tem como não deixar de ser altamente especializada. O cliente que me procura quer que eu saiba efetivamente como está a jurisprudência hoje daquele assunto que ele procurou. Mas ele também quer que eu tenha experiência naquele assunto. Aí é o privilégio do escritório. Então, onde nós temos sócios da geração do meu pai, que eu costumo dizer que já entenderam o direito, não tem novidade para eles, sai uma legislação nova, eles sabem perfeitamente onde aquilo se encaixa, se aquilo está correto ou não está correto. E tem a minha geração, a geração abaixo da minha, que vem com essa fome de querer aprender e aproveitando da experiência, porque não tem como eu ser melhor que meu pai. Eu posso ter mais título acadêmico que ele, mas eu não tenho a experiência dele. Então é essa soma da experiência dele, dos advogados que tem a idade dele no escritório, que vem também e troca com a minha geração, mas que também troca com uma geração abaixo da minha, que hoje tem aí 30 e poucos anos, já mestres em direito tributário e altamente atualizados. Então eu acho que o ganho está nessa troca. O fato de ser um escritório grande permite, e nós nos reunimos semanalmente, cada uma das áreas, e trocamos ideia entre nós. E é impressionante o nível de participação do meu pai, para acrescentar com as discussões, mas também para se abeberar disso e ficar encantado com novas posições e trabalhar em cima delas. Então eu não diria que é só o investimento acadêmico, a gente tem esse privilégio da troca de gerações, contando com a experiência deles, que é fora de série. Eu vou chamar o intervalo, nosso primeiro intervalo, eu quero voltar em cima disso, que o Marcelo terminou de falar, citando como exemplo o Dr. Brasil, falar um pouco de liderança. Eu tenho duas mensagens importantes que eu vou dar para vocês aí na sequência, e aí tem um intervalinho, daqui a pouco a gente está de volta com esse bate-papo gostoso. Até já. Eu queria falar sobre a Unimed Ribeirão Preto, o maior plano de assistência médica do Brasil, o maior plano de assistência médica de Ribeirão, com os melhores cooperados e o plano de melhor aceitação em toda nessa região. Não é à toa que a Unimed é top of mind em Ribeirão Preto. Quando for escolher seu plano de saúde, escolha Unimed Ribeirão. E também do Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Você que gosta de cortes de carnes selecionados, você vai ao Pinguim Grill só no Shopping Santa Úrsula, que lá você tem todos os cortes de carnes do Barbacoa com o chopp, delicioso chopp do Pinguim, conhecido mundialmente. Não deixe de experimentar, então, os cortes de carnes do Barbacoa no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare, seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599.
você merece ter. Cuidar da beleza com prazer. Um novo estilo, um jeito todo especial. Luminous, Luminous, Luminous. Um lindo visual. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Ribeirão, recebendo hoje o superintendente da Unimed, Dr. Álvaro Truitt, e o Marcelo Salomão, advogado. Doutor, o Marcelo terminou falando Dr. Brasil, a quem o senhor já falou sobre a sua admiração e a minha, então nem possa se dizer. Mas é muito importante para atingir números, e não números de cifras, mas números de posição, galgar posições, como o escritório do Brasil Salomão e Matos alcança, como a Unimed Brasil e a Unimed Ribeirão alcançam, é muito importante liderança também, porque a troca que o Marcelo se refere de valores, a troca de conhecimentos, é notório também dentro da medicina, porque você tem os médicos novos, os médicos com objetivos, depois aqueles menos classistas, outros mais classistas, e aqueles que se dispõem, como o senhor, ou como o Chaguri, como o Humberto, como o Silvestre, o senhor estava falando, a dar a sua contribuição na liderança para dar sequência nesse projeto de desenvolvimento. Então a liderança é muito importante, né? A liderança é muito importante e fazendo novamente uma menção aí ao que o Marcelo falou, eu acho que hoje o que falta muito, né, e talvez até mais nas novas gerações, é que ao lado de um conhecimento técnico, né, Marcelo, que eu acho que é fundamental na nossa profissão, medicina e advocacia, eu acho que é muito importante uma formação humanística, né? Quer dizer que hoje a gente sente que muitas vezes ela está muito baixa. Você vê que tem pessoas que têm uma formação técnica muito boa, mas fica faltando essa formação humanística, que talvez é aquilo que abre o universo, abre a cabeça das pessoas, conhecer um pouco de história, um pouco de filosofia, né, um pouco de sociologia, não apenas metodologia. Isso, metodologia, quer dizer, eu lembro numa explanação que o Dr. Brasil fez num dos SUESPs, né, em que ele, discutindo um assunto, ele usou uma história lá romana do Quo Vadis e a plateia ficou assim totalmente embevecida e ele deu um show lá com a fala dele, usando a história do Quo Vadis, que, né, uma história aí, conhecida por quem entende de história. Então, liderança é isso, quer dizer, é você mostrar que você é bom em tudo, né? Você não é bom só na parte técnica, mas na parte intelectual e tudo isso. Mas, voltando aí ao que você perguntou, quer dizer, liderança, na verdade, é a gente mergulhar dentro daquilo que a gente faz, procurar estudar, quer dizer, quando a gente se propõe, como no caso aí da gente, nós 4 que nos propusemos aí a gerenciar a cooperativa aí durante os próximos 3 anos, né? A gente tem que conhecer aquilo que faz, né, Edmo? Você tem que fazer cursos, você tem que se aperfeiçoar, você tem que fazer workshops cada um dentro da área da sua diretoria. Por quê? Porque hoje não dá mais para se fazer amadorismo, né? A gente tem que trabalhar com técnica, né? Eu tive agora recentemente em São Paulo, todo o departamento comercial da Unimed, da Unimed Ribeirão Preto, hoje está sob a minha diretoria, e eu estive em São Paulo agora fazendo um workshop sobre pipeline, quer dizer, uma coisa importantíssima. Hoje uma empresa do porte da Unimed que vende um produto, um plano de saúde e não usa uma ferramenta dessa, quer dizer, obviamente não vai estar trabalhando no seu melhor. Agora explica agora para o telespectador o que é o pipeline. O pipeline é uma ferramenta de vendas em que você o pipeline é um funil, né? Você começa prospectando os clientes e vai fechando esse funil através de uma proposta, tal, até você chegar lá na ponta e trabalhar parte de proposta, parte de negociação, e vai separando aqueles que têm
nesse afunilamento do funil, você vai separando aqueles que você sabe que você não tem que investir, porque de uma certa forma eles estão fora do produto que você vende, e colocar todos os seus esforços naqueles que você sabe que vai sair lá na ponta. Então, muitas vezes você perde um tempo muito grande trabalhando com empresas ou com pessoas que você sabe que não tem o perfil do produto que você vende. Então você otimiza, na verdade, essa busca, né? Você começa com o funil largo, vai fazendo a prospecção e vai afunilando, fazendo proposta, negociando, até que você trabalhe em cima daquele grupo de pessoas ou empresas que realmente tem as características do produto que você vende. Quantas Unimedes tem no Brasil hoje? Umas 300, mais de 300 Mais de 300 Unimedes. Só aqui na região Nordeste, que é a nossa região no estado de São Paulo, são 17. 17 Unimedes. Hoje a Unimed Ribeirão Preto tem exatamente 142 mil usuários, é o que está esse último mês. E na região, nas 17 singulares ligadas à Federação Nordeste, nós estamos hoje com 1 milhão de usuários. Ô Marcelo, da mesma forma que vocês hoje têm escritório em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo... Brasília não, nós temos Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, Franca, Ribeirão, São Paulo e 3 Lagoas, no Mato Grosso do Sul. 3 Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Quer dizer, naturalmente que esses escritórios, eles se dão por causa de alguns clientes ou de algum segmento de mercado que vocês estão atendendo, não é? A demanda jurídica no Brasil é uma coisa... crescente, maluca. Contínua. Pela bagunça do legislativo, né, Edmond? Infelizmente, dizem que, por exemplo, que o direito tributário é uma matéria difícil. Eu tento ficar nas faculdades, na pós-graduação, dizendo que não. Ele é dinâmico, porque se tenta aumentar tributo todo dia. Se tenta criar tributo novo todo dia. No mundo inteiro, nos países desenvolvidos, tem um jargão que tributo bom é tributo velho. Quem cobra sabe como cobrar, sabe onde pode estar as escapadas, e quem paga, fundamentalmente, quem paga, já sabe o quanto vai ter que pagar naquele ano. Duro é o Brasil, que todo ano é tributo novo. Então, isso só para falar da área tributária. Então, o problema do direito é você se manter atualizado com isso, e nós temos um recorde lamentável, que nós somos o país que tem mais normas consideradas inconstitucionais, declaradas inconstitucionais. Então isso é triste, porque o cidadão fica perdido. Ele tem que conhecer a norma, mas não é raro no Brasil que a norma seja inconstitucional. Então às vezes ele se vê cumprindo como obrigação e depois ele vai ter que ir para a justiça para pedir aquilo de volta. É outro problema da justiça do Brasil. Se você deixa de pagar tributo no dia seguinte tem multa e juros. Se te é cobrado um tributo indevidamente, o que o Brasil é recordista de fazer, você tem que ir para o judiciário. Então, veja, há uma grande reclamação verdadeira do Poder Judiciário de que ele está sobrecarregado. Está mesmo. Mas quem sobrecarrega? Um legislativo fraco e, pior, as administrações públicas que lotam o judiciário sabendo que tem que devolver o dinheiro. Mas o que dizem? Bom, como demora a justiça, se eu recorrer em vez de devolver para o cidadão que pagou errado, quem vai pagar é o outro governo. E quando for receber esse cidadão que pagou errado, vai pagar em precatório. O político não tem responsabilidade. Eu confesso, a gente fez um programa aqui a semana passada. Aliás, eu quero cumprimentar o trabalho do Sejusc, que está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, aqui em Ribeirão Preto, liderado pelo Dr. Guaci Sibili Leite, que tem conseguido índices interessantíssimos de acordos e que tem, de alguma forma, ajudado a contribuir com a liberação da justiça, de demandas judiciais, né, Marcelo? Esse trabalho no Conselho Nacional de Justiça é fantástico, né? Muito bem lembrado. O meu abraço aqui também para o Dr. Guaci, porque esse trabalho é isso que vai permitir uma justiça rápida no Brasil. Porque a justiça lenta não é justiça. A justiça lenta não é justiça. Agora, doutor Álvaro, não é um pouco... aliás, não sou eu quem estou dizendo isso, não. Isso, agora que eu estou me lembrando, saiu da boca do ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, que é desproporcional o peso, o embate governo-cidadão. Quando o Marcelo fala que você tem leis, o legislativo fazendo coisas inconstitucionais, isso nós estamos vendo todo dia, desde a Câmara Municipal de Ribeirão Preto até o Brasil inteiro. Mas
Quando se trata do embate entre o cidadão e o poder público, não é desproporcional? O senhor não sente uma coisa muito desproporcional? O cidadão ele é muito pequenininho perto do poder público no embate? Isso não há a menor dúvida. Hoje a opressão assim do poder público sobre o cidadão, na minha opinião, é inédita, né? Eu não sei se isso já foi muito pior no passado, mas desde que eu me entendo desde que eu me interesso por esses assuntos e vejo, a impressão que eu tenho é que a cada ano piora essa opressão do poder público sobre o cidadão. É notório para mim isso. E, felizmente, aí é uma realidade, não vejo perspectiva nenhuma de mudança, porque a gente tem um Estado absolutamente voraz. Veja você na nossa área, eu vou dar um exemplo que não passa pela minha cabeça, mas é lei e a gente, de alguma forma, tem que obedecer, que se chama ressarcimento ao SUS dos planos de saúde. Isso é, na minha opinião, uma excrescência, porque é o seguinte: se você é usuário de um plano de saúde e então você paga o plano de saúde porque você quer um atendimento melhor. Mas nada o impede... O senhor é muito bonzinho, né? Essas suas colocações são... senhor, a gente paga plano de saúde porque o governo não nos oferece saúde pública, ponto. Agora vamos continuar. O senhor é muito gentil, muito generoso. E aí o que acontece, Edmo? Acontece que muitas vezes, em determinadas situações, o cidadão, que também é um comprador de plano de saúde, um usuário do plano de saúde, ele procura a rede pública, por exemplo, o Hospital das Clínicas, para fazer um determinado procedimento, porque conhece o médico que trabalha lá. E o que acontece? Ele tem o direito como cidadão, ele paga impostos, ele tem o direito como qualquer outra pessoa de procurar o serviço público. Mas o serviço público, eles nos cobra depois esse atendimento que foi feito no SUS. E se essa cobrança fosse exatamente na mesma tabela que eles pagam ele vocês, pagou o prestador que realizou aquele procedimento, a gente até poderia aceitar. Só que não é. É uma tabela muito maior. Por exemplo, um procedimento que ele pagou para quem realizou pelo serviço público 100, exemplo, ele cobraria para a gente aí uns 400. Quer dizer, é desproporcional. Isso é muito desproporcional. Agora, esse é um exemplo. Eu não poderia te precisar exatamente qual é. Mas, proporção. Mas a tabela que ele usa para fazer a cobrança para a medicina, para a operadora do plano de saúde, para a medicina privada, em relação ao que ele pagou para o prestador no serviço público, é muito desproporcional. Agora, Marcelo, mais recentemente, já corroborando e ao mesmo tempo aumentando um pouco a participação nesse aspecto, agora nós temos aí junto com para mim, essa também outra excrescência, que é esse seguro obrigatório de carro. Todo janeiro, na época do licenciamento, tem que pagar esse seguro obrigatório de carro. E agora o INSS quer receber sobre os acidentes de carro tudo o que acontecer, que for feito, porque segundo o INSS não é responsabilidade do INSS, esse tipo é um acidente e alguém tem que pagar por isso e não o INSS. Tem mais essa também agora do INSS? Pois é, saíram as decisões recentes, foram as primeiras decisões do Brasil, dando direito ao INSS, já são 3 decisões já, que ele efetivamente tenha direito a receber tudo aquilo que gastou e também que deixe de pagar o futuro, que ele teria que pagar no futuro. Mas é mais uma, é muito bem lembrado, mas o cidadão está numa situação de oprimido mesmo, só que a nossa Constituição, ela não sei se lembram, mas o quanto ela foi chamada, o apelido dela era Constituição Cidadã. Ulisses Guimarães chamando a nossa Constituição de cidadã. Por quê? Porque ela veio no momento pós-ditadura. Então não existe outra Constituição no mundo, óbvio que eu não conheço todas as Constituições, mas das Constituições que eu conheço e do que se discute em direito, nenhuma outra Constituição que traga tantas garantias aos cidadãos em detrimento ao abuso de autoridade. Por quê? Porque já se sabe que quem tem poder abusa de poder.
Então, como é que se fez na Constituição brasileira? Se trouxe uma série de garantias ao cidadão. Problema. Como é que o cidadão luta com isso? Tem que ir ao judiciário. E aí sobrecarrega o judiciário. E o judiciário está lento pela estrutura do Brasil. Não é culpa dos juízes, é culpa da estrutura que está. Então eu não vejo problema. Aumente os tribunais, aumente a quantidade de desembargadores, aumente a quantidade de ministros. Mas essas decisões favoráveis ao INSS, não é possível rever isso aí? Não é possível? Claro, isso é só um começo de uma linha que está indo no momento, né, Edmo, tem que ver os dois lados aí também. Está se querendo, os casos foram onde efetivamente ficou comprovada a culpa, o cidadão estava embriagado, o outro estava embriagado, não tinha licença, bateu na contramão. Sim, então tem detalhes aí. Mas a minha colocação, pega um pouquinho, vamos na essência do negócio. Para que eu pago o INSS? Qual que é o objetivo do qual eu pago o INSS? Para isso e isso. Ponto. Eu não consigo entender esse ressarcimento ao INSS se eu estou certo, se eu estou errado, se eu estou bem ou se eu estou mal. Mas pode ter um olhar aí do dinheiro público. Quer dizer, o dinheiro público não é obrigado a ficar mantendo o cara que vai dirigir bêbado, sem carteira. Então, eu entendo a sua indignação, mas tem que ter um olhar de que tudo que se paga de INSS, que se paga de tributo, tem um objetivo primeiro. Se ele é bem usado no Brasil é outro problema. Mas tem um objetivo primeiro de que as atividades essenciais da coletividade, que são de obrigação do Estado, como educação, saúde, segurança, tenham dinheiro para aquilo. Então, aquilo é um movimento dizendo, peraí, esse cara não merece, não. Eu não vou ter gasto por conta desse cara. Então, eu consigo ver um lado, Edmo, que justifica essa linha. Mas na reforma previdenciária, feita no governo Fernando Henrique Cardoso, em que o aposentado foi taxado, onde nós temos uma Constituição com direito adquirido, como é que você me explica um negócio desse? Então, mas aí está deixando de pagar para aquele cidadão. Não, mas eu aposentei. Sim. Eu também sou contra. Eu estava aposentado e fui taxado. É que você aposentou muito novo, né? Não, eu não. Mas quem estava aposentado foi taxado. Não, isso eu também discordo. Isso é um absurdo. Há uma série de decisões, né? Se a gente pegar para parar, eu ainda pretendo escrever um livro só de decisões absurdas. Só de decisões absurdas. Bom, essa é uma. Eu tenho 2 mensagens para dar para você e daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco desse papo adorável, agradável, gostoso, com o Dr. Álvaro e o Dr. Marcelo Salomão. Até já. Agora o recado é a respeito do Shopping Santa Úrsula. Dos dias 21 ao dia 24, você vai ter a liquidação do lápis vermelho. Essa liquidação que é esperadíssima no Shopping Santa Úrsula, onde você pode ter até 70% de desconto em várias lojas e diversos produtos no Shopping Santa Úrsula. Então não perca a famosa liquidação do lápis vermelho com até 70% de desconto dos dias 21 ao dia 24 de fevereiro. E também do Luminous cabeleireiro masculino e feminino, que da mesma empresa, dos mesmos proprietários, está inaugurando a Impressione gráfica rápida e café. Você vai ter café selecionado, uma cervejinha, você vai ter internet, você tem encadernação, cópias, tudo num lugar só, no Shopping Santa Úrsula, no piso de serviços, na Impressione Café e Gráfica Rápida. O que tá rolando hoje na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade, seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente.
Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café, um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café, Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Eu tenho algumas mensagens que eu preciso agradecer a dona Marina Bragueto, a Maria Elisa, Carmen Lúcia Colósio, Mônica Claro Cunha, Danilo Marques, Jussara Marcelino e o Márcio Lemes de Moraes, que mandaram comentários sobre o programa da semana passada, que nós falamos aqui sobre... o vereador Ricardo Silva teve aqui, falamos sobre um monte de coisas e juntamente com o advogado Luiz... Perdão, Zé Elias Domingos, o sociólogo Zé Elias Domingos, pelo amor de Deus, eu não posso esquecer isso, porque o Zé é uma figura muito querida. Olha, vocês vão ganhar um presentinho nosso aqui do programa, vocês vão no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, devidamente com as esposas, saborear um corte de carne do Barbacoa, que lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula, porque lá o Pinguim é grill, porque lá tem esses cortes de carnes do Barbacoa que não tem no Ribeirão Shopping, não tem no centro. Então toda aquela seleção de carnes, vocês são convidados do programa e do Pinguim para que possam jantar com as esposas lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Obrigado. E chegando um pouquinho mais cedo, vocês vão lá no Luminous masculino, que vocês vão poder ou cortar o cabelo, ou fazer a barba, escolhe lá para estar bonitinho para ir jantar lá no Pinguim, e engraxar os sapatos, que é tão difícil hoje você ter um lugarzinho lá para você mesmo. Engraxar o sapato, e lá no Luminous masculino, no Shopping Santa Úrsula, tem lá o engraxate para vocês poderem... Espetáculo. Muito bom. Engraxar o sapato e jantar lá no Pinguim, viu? Certo. Bom, nós estávamos falando aqui, então, com relação a esses problemas, esse debate e embate, né, do governo com tudo. E eu peguei o jornal A Cidade, tem duas abordagens aqui. Uma delas esse jornal é do dia 8 de fevereiro, onde diz: mais 10 pacientes recebem alta lá dos hospitais de Santa Maria e de Porto Alegre, com relação ao acidente lá naquela boate em Santa Maria, Boate Kiss, né, no Rio Grande do Sul. E depois tem um outro jornal aqui que também nós não podemos perder, já vou embalar. Esse jornal A Cidade é do dia 9, no sábado, no dia seguinte. Mais de 800 locais estão sem licença em São Paulo, no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 811 estabelecimentos de reunião, como cinemas, casas noturnas, teatros, sem o AVCB, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, Marcelo, quando a gente fala que o INSS ou qualquer outra pessoa quer entrar, parte desse mesmo governo, parte dessa mesma estrutura, doutor Álvaro, não está fazendo a sua parte, que é aprovação, fiscalização, vistoria e liberação, ou fechamento, ou não liberação, né? Como é que eu posso tratar esse mesmo governo, essa mesma estrutura, com atitudes e posicionamentos diferentes? Realmente, você vê numa situação como essa que você citou, o transtorno, né? Quer dizer, vidas de pessoas absolutamente jovens que estavam ali, quer dizer, com uma vida toda pela frente. Você imagina o transtorno para uma família perder filhos e filhas naquela faixa etária, né? Por causa de uma falha do poder público que deveria ter aquilo em condições adequadas de funcionamento, falha do próprio dono da boate que permitiu que fosse usado fogos de artifício dentro de um ambiente fechado, num lugar que deveria ser usado em ambientes abertos.
Quer dizer, falhas assim inadmissíveis na minha... Uma sucessão de falhas, né? Uma sucessão de falhas que realmente faz a gente imaginar assim, como que anda, né, Santa Maria, uma cidade grande, uma cidade até, né, de bom nível. Agora você imagina o que deve acontecer, né, em outras regiões mais pobres, como a região nordestina, a região norte, e que também deve ter a mesma frequência, casas noturnas e tal. Quer dizer, como que deve andar isso pelo Brasil a todo? Quer dizer, como que isso vai... O que a gente pode esperar se nada for feito a nível de Brasil? Quantas vezes nós vamos precisar ver isso na TV? Vamos perguntar para o advogado. Exatamente. Vamos perguntar para o advogado. Quantas vezes nós vamos precisar ver isso na TV, doutor? Tolerância zero. Na minha cabeça tem que ser tolerância zero, tem que fechar tudo. Não tem alvará, fecha. Não tem alvará, fecha. Agora, tem que ter prazo para que a administração pública... Não é fecha, não abre, calma. Já não tinha que abrir, doutor, mas já está funcionando. Que você me falou das 800 abertas. Então, é óbvio que o rigor, inclusive se paga uma taxa, voltando a tributo, quando você vai abrir qualquer lugar, você paga uma taxa para fiscalização. Vá lá, verifique se está no lugar certo, se tem cozinha, se está com a parte certa de ventilação, de higiene e tudo mais. Então, primeiro, é culpa sim da administração pública isso acontecer. Segundo, também não dá para o empresário que quer trabalhar, não trabalhar por conta da inércia da administração pública. Então, tem que ir, se tiver sem alvará, lacra, mas por outro lado, tem que dar um prazo para que se vá verificar, porque senão eu fico sem ganhar o dinheiro por conta do meu estabelecimento, porque a administração não está pronta para isso, e cobrou para isso. A gente vive um momento no Brasil, e eu falo aqui como alguém que adora sair para jantar, aliás, vou muito ao Pinguim, obrigado ao Pinguim e a Luminous, adoro sair e tomar minha taça de vinho. Hoje, pela legislação, não pode mais. E nós temos que aprender, de verdade, tentem lembrar no momento que saiu a obrigação de cinto de segurança. Eu me lembro claramente de pessoas procurando o escritório porque queriam mandar de segurança para não usar cinto de segurança. Resistência, né? Surto isso. Resistência. Seu paternalismo. Poxa vida, o quanto salvou de vida o cinto de segurança. O quanto o cidadão brasileiro passou a querer o carro com airbag. Agora, a questão quero estragar o que o Marcelo está falando, doutor Álvaro. E o kit pronto-socorro? Estragou, salvou quantas vidas o kit pronto-socorro? Nenhum, mas deixou alguém muito rico. O cinto de segurança também. O cinto de segurança também. Mas salvou vida. Agora, a questão do álcool, que morre de gente no Brasil por conta de acidente, Adimo, nós temos que, e por mais que isso vá causar uma dificuldade, vamos sair de táxi, vai ter alguém da turma que não vai beber, não sei, mas nós temos que mudar. Tem um, né, o Brasil tem. O Brasil tem que evoluir nesse sentido. Então, com relação a essas casas, essa tragédia da Kiss, as boates que não têm autorização, mas não só boates, outros estabelecimentos de alimentação. Tem que, na minha cabeça, é tolerância zero. Agora, a administração pública não validou em 30 dias, tem que punir a administração pública financeiramente. O médico, é óbvio que sabe dizer melhor do que nós a importância dessa lei do álcool para quem está dirigindo, sem dúvida nenhuma. Agora, a Polícia Militar fez um balanço dizendo que nós tivemos 8 pessoas, ou melhor, 9 pessoas assopraram o bafômetro durante o carnaval em Ribeirão Preto, os 4 dias de carnaval. 8 estavam alcoolizadas, ou com algum nível de álcool no sangue. 100% então. Quase 100%, né? De 9 para 8. Agora a pergunta que eu faço para o senhor, 9 pessoas foram fiscalizadas em 4 dias de carnaval? É um absurdo, quer dizer, foi muito pouco, né? Esse N aí está muito pequeno. Não é verdade? Pelo número de pessoas que deve ter frequentado algum tipo de bar, ou de baile, ou de festa de carnaval. Quer dizer, o N foi muito pequeno. É que talvez 9 tenham aceito fazer o bafômetro. Mas tem isso, é possível não fazer, mas é muito pouco. Talvez 9 tenham aceito. 9 pessoas numa blitz de 15 minutos, no máximo, você pega 9 pessoas com um bafômetro. Não, o que eu estou dizendo é que as pessoas podem não ter aceito fazer. Entendi. Mas eu penso assim, a lei é boa, isso é que é importante, né? Eu acho que tinha que ter, precisávamos ter não só essa divulgação, essa cultura de poder obedecer essa lei, e eu tenho certeza que vai virar muita coisa mais caseira agora do que bar para o Marcelo receber o senhor na casa dele, o senhor me receber, eu recebê-los, porque o pessoal vai fugir um pouco desse negócio de bar. Oswaldinho, vai cozinhar lá em casa agora, vamos ficar mais lá em casa. o Oswaldo do Musiquei, que você está dizendo, né? Eu fiz um espaço lá em casa só para o Oswaldo cozinhar.
Então agora você vê, a lei está me ajudando. Segunda-feira eu fui na casa do Luiz do Lume, no seu vizinho, que estava tendo lá um churrasco lá também, esse é o projeto. Mas o que a gente reitera é esse embate desleal, né? Como, por exemplo, essa discussão agora do IPTU em Ribeirão, doutor. Quer dizer, a Câmara vai lá e aprova. Na calada, eu costumo dizer, na calada da noite, no apagar das luzes de 2012, a Câmara vai lá e aprova. Segundo o vereador Rafael Silva, o Ricardo Silva disse aqui, com ordem da prefeita, ficou muito claro, a prefeita deu ordem para que os vereadores votassem o aumento do IPTU, né? E agora os vereadores querem amolecer, vetando, rejeitando o veto da prefeita com relação aos 20%. Casuísmo, a gente não dá, realmente é difícil de entender, né? Talvez o Marcelo possa se manifestar assim com muito mais propriedade do que eu. Mas eu imagino o seguinte, que quando a gente elege um vereador, a gente elege uma pessoa para um poder independente, um poder que um vereador tem que seguir a sua cabeça, as suas convicções, né? Essa palavra, a prefeita ordenou que se fosse feito fosse aprovado o IPTU dessa forma, isso para a gente, cidadão, soa muito mal, né? Quer dizer, ela tem o direito, não sei, Marcelo, de mandar um projeto e os vereadores, na verdade, analisar e ver se aquilo é bom para a população, se está de acordo, se obedece às leis aí que regulam esse tipo de tributo. Mas não essa palavra choca um pouco, né, Edmo? Mandou fazer. Parece que nós não temos três poderes, né? Desse jeito nós não temos três poderes. Eu espero que o vereador em quem eu votei não tenha, eu não acompanhei muito, eu não tive tempo de acompanhar essa votação, mas eu esperaria que o vereador que eu votei não tivesse entrado nessa... E se votou, vamos trocar de vereador. Mas eu duvido que o vereador que eu votei tenha votado a favor disso. Marcelo. Olha, 2 pontos. Você pegou aí a questão da tripartição de poderes. Qualquer país sério, o equilíbrio está obrigatoriamente nessa tripartição de legislativo, executivo e judiciário. O Brasil vive um momento hoje, não me referindo ao caso específico de Ribeirão, mas pegando mesmo o governo federal, onde se pode criar tributo por medida provisória. Portanto, o executivo pegando a função do legislativo. Mais do que isso, se pode questionar. O governo que criou, então, por medida provisória esse tributo, pode questionar diretamente no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros estão lá por indicação do presidente da República, da presidente da República, para decidir se é constitucional ou não. Então o Brasil bate um recorde de ditadura, aonde hoje, porque segundo Montesquieu, para você ter ditadura, basta que 2 dos poderes estejam na mão de um só. No Brasil hoje nós temos 3. Com relação ao IPTU de Ribeirão, um esclarecimento técnico, que é a parte que eu milito todo dia, que é o direito tributário. O IPTU, ele incide para quem é dono de um imóvel urbano, um imóvel dentro da cidade, e a base de cálculo, quer dizer, o valor que pode ser tomado para que se aplique uma alíquota ali, é o valor real do imóvel. É isso que a Constituição diz, que é o tal do valor venal, quer dizer, nada mais do que valor real, valor de mercado. Portanto, do que eu estou acompanhando, do trabalho que foi feito em Ribeirão Preto, até agora ninguém me procurou com uma situação de cobrança de IPTU que o valor venal estivesse acima do imóvel. Portanto, o movimento que foi feito em termos jurídicos de aumento do IPTU está correto, porque ele ainda assim está cobrando abaixo do valor venal. Agora, se isso podia ter sido de forma parcelada, 20% no ano, isso é uma questão política. Do ponto de vista jurídico, é importante que se diga, quem tem direito a discutir IPTU? Todo mundo que esteja sendo cobrado com o valor venal acima da realidade. Se não, é plenamente legal e constitucional essa cobrança. Agora, não pode punir o político, né, o doutor Álvaro, porque... ele não aumenta o IPTU, ele não põe o valor venal do imóvel todo ano fazendo seu ajuste direitinho, bonitinho, de repente ele dá uma tacada dessa de uma vez e ele não é punido por isso. E tem uma lei no Código de Defesa do Consumidor que fala sobre aumento abusivo. Aí o doutor Marcelo vai dizer, o aumento não foi abusivo porque está abaixo do valor, mas para o consumidor foi. Não, então, é isso daí que eu acho que, eu não sei se o Marcelo vai concordar, mas
todas as famílias trabalham com planejamento, né? E eu acho que a cada ano, isso que o Marcelo acabou de dizer, se cada ano fosse aumentando 20%, é muito difícil para uma família hoje em dia suportar um aumento de 130% aí no valor de um tributo. É uma coisa absurda, não, quer dizer, será que as pessoas estão preparadas para isso? 130 em média. Eu conheço 2 amigos que tiveram 200%. Então, mas aí parece que estaria fora 200% já estaria fora. Ainda assim seria questionável, se o valor venal ainda estiver, aumentou 200, mas se tiver valor venal abaixo da realidade, pode ser cobrado. Então, e aí como é que faz? Quer dizer, a escola aumenta, o plano de saúde aumenta, os tributos aumentam, e aí como que o cidadão se defende numa situação dessa? Sem dúvida. É muito difícil isso. Mas podia equilibrar, né? A questão da Receita Federal podia, então, compensar isso quando nós pagamos o imposto de renda, levando de verdade o quanto eu gasto com ensino, o quanto eu gasto com saúde. Então, tudo isso tinha que ser valorizado também e não colocar um limite. Olha, então você pode abater o X que você gasta com educação, você não abate mais do que você joga para entidades assistenciais. Por que não? Por que essa farsa? E por que também já não aumentar o imposto de renda, de verdade, para que ele tenha 10 alíquotas? Nós 3 aqui pagamos pela mesma alíquota que o Silvio Santos. Coitado do Silvio Santos, nós ganhamos muito mais que ele, nós 3 aqui. Mas veja que absurdo. Então, a Constituição manda que o imposto de renda seja progressivo. Quer ser progressivo de verdade? Põe 10 alíquotas. Então, essas coisas podem ser equilibradas. Podem ser. Doutor. Outra coisa que é muito, só para colocar... Outra coisa muito ruim também, né, Marcelo, é que tudo cai no mês de janeiro, né? Muito. Você já viu que o IPTU cai no mês de janeiro, o imposto da pessoa jurídica, quando é trimestral, cai no mês de janeiro, os conselhos regionais de classe caem em janeiro. Janeiro é o pior mês do ano. É mais difícil, o IPVA cai em janeiro, quer dizer... E você acabou de vir do Natal cheio de presente. Cheio de presente, cheio de coisa para pagar. Doutor, obrigado por ter participado. Chegamos no final do programa. Espero recebê-lo mais vezes aqui, indicações e orientações suas, a gente vai se falando aí. O prazer foi todo meu, viu, Edmo? E estaremos à disposição toda vez que você precisar da gente aqui, porque é um prazer participar do seu programa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a você, querido. Prazer estar aqui. Doutor Brasil já recebeu o nosso abraço também. Semana que vem a gente está de volta com o nosso diálogo aqui no canal 20 da NET Paixão por Ribeirão.